Bom dia, meus queridos irmãos e irmãs. Que a graça e a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo estejam sobre cada um de vocês neste dia abençoado que o Senhor nos concedeu. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra poderosa que vai revolucionar a forma como você enxerga as possibilidades de Deus na sua vida. Nosso versículo base está em Efésios 3:20, onde o apóstolo Paulo nos declara uma verdade extraordinária. Aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Que palavra maravilhosa! Vocês conseguem imaginar a dimensão deste versículo? Paulo está nos revelando que o poder de Deus não tem limites, não tem fronteiras, não tem barreiras. Ele é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que nossa mente finita consegue pedir ou sequer imaginar. Este versículo foi escrito pelo apóstolo Paulo durante seu primeiro aprisionamento em Roma, por volta do ano 62 d.C. Imaginem só, Paulo estava preso, limitado fisicamente, mas sua compreensão do poder ilimitado de Deus estava mais expandida do que nunca. É isso que quero que vocês entendam hoje. Não importa quais são as circunstâncias que vocês estão vivendo, o poder de Deus permanece inalterado, infinito e disponível para transformar completamente a realidade de vocês. Queridos, se esta palavra tocou o coração de vocês, deixem um comentário aqui embaixo dizendo: creio no poder de Deus. Eu quero ver a declaração de fé de vocês. E se você ainda não é inscrito no canal, clica no sininho, se inscreve, porque aqui nós compartilhamos diariamente palavras que vão fortalecer a sua fé e transformar a sua vida espiritual. Preparem os corações de vocês, porque hoje vamos orar crendo que Deus vai fazer o extraordinário, o sobrenatural, aquilo que vai muito além do que podemos imaginar. Agora, fechem os olhos comigo, elevem as suas mãos ao alto e vamos juntos buscar a face do Senhor em oração. Vamos orar. Pai amado, bondoso e misericordioso, nós nos prostramos diante do Teu trono de graça nesta manhã com corações cheios de gratidão. Obrigado, Senhor, por mais este dia de vida que Tu nos concedeste. Obrigado por nos permitir abrir os olhos mais uma vez, por enchermos nossos pulmões com o ar que vem de Ti, por nos dar a oportunidade de buscar a Tua face em oração. Reconhecemos, ó Deus, que é pela Tua misericórdia que não fomos consumidos, porque as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã, conforme está escrito em Lamentações 3:22-23. Senhor, nós sabemos que não chegamos até aqui por nossos próprios méritos ou força. Foram as Tuas mãos poderosas que nos sustentaram em cada momento de dificuldade, em cada vale sombrio que atravessamos, em cada tempestade que enfrentamos. Quantas vezes, ó Pai, nós achamos que não íamos conseguir? Quantas vezes olhamos para as circunstâncias e elas pareciam maiores do que a nossa fé? Mas Tu, Senhor, sempre foste fiel. Tu nunca nos abandonaste, nunca nos desamparaste, nunca permitiste que fôssemos tentados além das nossas forças. Hoje, Pai, nós reconhecemos que diante de Ti somos como crianças pequenas. Nossa compreensão é limitada, nossa visão é curta, nossos pensamentos são pequenos comparados aos Teus pensamentos. Como está escrito em Isaías 55:8-9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes que duvidamos do Teu poder. Perdoa-nos pelas vezes que olhamos mais para os problemas do que para Ti. Perdoa-nos pelos momentos em que nossa fé vacilou e permitimos que o medo tomasse conta do nosso coração. Reconhecemos que muitas vezes limitamos o Teu poder com nossa incredulidade, com nossos pensamentos pequenos, com nossa falta de expectativa no sobrenatural. Mas hoje, Pai amado, nós queremos começar este dia crendo verdadeiramente no Teu poder ilimitado. Conforme Tu nos revelaste em Efésios 3:20, Tu és poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além do que pedimos ou pensamos. Senhor, nós cremos que não existe situação impossível para Ti. Não existe problema grande demais.
Não existe desafio complexo demais. Não existe sonho alto demais quando se trata do teu poder. Pai, tu és o mesmo Deus que dividiu o Mar Vermelho para que teu povo passasse em terra seca. Tu és o mesmo Deus que fez o sol parar no céu na batalha de Josué. Tu és o mesmo Deus que ressuscitou Lázaro depois de 4 dias no sepulcro. Tu és o mesmo Deus que transformou água em vinho, que multiplicou pães e peixes, que acalmou tempestades com uma simples palavra. E se tu fizeste todas essas maravilhas no passado, sabemos que também podes fazer em nossas vidas hoje. Senhor, nós suplicamos que abras os nossos olhos espirituais para enxergarmos as oportunidades que tu colocas diante de nós. Muitas vezes, Pai, nós oramos pedindo que tu abras portas, mas quando tu abres, nós ficamos com medo de passar por elas. Pedimos que tu nos dês coragem para crer que o que parece impossível aos olhos humanos é perfeitamente possível para ti. Como está escrito em Marcos 9:23, Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Senhor, nós queremos ser pessoas de fé genuína, fé que move montanhas, fé que não vacila diante das circunstâncias adversas. Pedimos que tu aumentes a nossa fé, que fortaleças nossa confiança em ti. Pai, há pessoas aqui que estão enfrentando situações financeiras difíceis. Elas olham para as contas, para as dívidas, para a falta de recursos e sentem o coração apertado. Mas nós suplicamos, Senhor, que tu lembres a elas que tu és Jeová Jiré, o Deus provedor. Tu és aquele que supriu todas as necessidades do povo de Israel no deserto por 40 anos. Tu és aquele que disse em Filipenses 4:19, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Há pessoas aqui, Senhor, que estão enfrentando problemas de saúde, que receberam diagnósticos médicos desanimadores. Mas nós suplicamos que tu lembres a elas que tu és Jeová Rafá, o Deus que sara. Tu és aquele que disse, eu sou o Senhor que te sara, conforme está em Êxodo 15:26. Pedimos que tu manifestes o teu poder curador sobre cada corpo enfermo, que tu tragas restauração completa, que tu mostres que não há doença que possa resistir ao teu poder. Há pessoas aqui, Pai, que estão vivendo relacionamentos quebrados, famílias destruídas, casamentos que parecem não ter mais jeito. Mas nós suplicamos que tu lembres a eles que tu és o Deus dos relacionamentos restaurados. Tu és aquele que pode juntar os cacos e fazer algo ainda mais belo. Como está escrito em Joel 2:25, e restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Senhor, pedimos que tu restaures famílias, que cures feridas emocionais profundas, que traga reconciliação onde há divisão. Há pessoas ouvindo esta oração que estão desempregadas há meses, que enviaram currículos e mais currículos, que fizeram entrevistas e não foram chamadas. O desânimo quer tomar conta do coração delas. Mas nós suplicamos, Senhor, que tu abras as portas certas no tempo certo. Como está escrito em Apocalipse 3:8, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Pedimos que tu guies cada passo, que prepares o coração dos empregadores, que faças conexões sobrenaturais. Senhor, há jovens aqui que estão definindo o rumo de suas vidas, que estão escolhendo profissões, que estão sonhando com o futuro. Pedimos que tu sejas o orientador deles, que mostres os caminhos que devem trilhar, como prometeste em Jeremias 29:11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Mas, Senhor, antes de continuarmos suplicando pelas nossas necessidades, nós precisamos nos prostrar diante de ti em arrependimento genuíno. Reconhecemos que muitas vezes falhamos em crer verdadeiramente no teu poder. Confessamos que permitimos que a ansiedade roubasse nossa paz, que a preocupação tomasse o lugar da confiança, que o medo falasse mais alto que a fé. Pai, nós confessamos que por muitas vezes reclamamos das circunstâncias ao invés de te buscar em oração. Reclamamos da situação financeira ao invés de confiar que tu és o nosso provedor. Reclamamos dos problemas de saúde ao invés de crer que tu és o nosso curador. Reclamamos dos relacionamentos difíceis ao invés de orar pelas pessoas que nos machucaram.
Senhor, confessamos também que muitas vezes limitamos o teu poder com nossa incredulidade. Oramos pedindo pequenas coisas quando tu queres fazer grandes maravilhas. Pedimos migalhas quando tu queres nos dar o banquete completo. Como o paralítico de Betesda, que ficou 38 anos esperando que alguém o colocasse no tanque, quando Jesus estava ali pronto para curá-lo instantaneamente. Perdoa-nos, Pai, pelos pecados que cometemos em pensamentos, palavras e ações. Perdoa-nos pelas vezes que ferimos pessoas com nossas palavras ásperas, pelas vezes que fomos duros de coração, pelas vezes que não demonstramos o amor de Cristo. Confessamos que sem Ti nada podemos fazer, mas em Ti todas as coisas são possíveis. Nós nos cobrimos com o sangue precioso de Jesus Cristo. Cremos que esse sangue nos purifica de todo o pecado, conforme está escrito em 1 João 1:7. Mas, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Senhor, pedimos que Tu renoves o nosso coração, que transformes nossa mente, que nos dês pensamentos alinhados com os Teus pensamentos. Que possamos ser pessoas que refletem o Teu caráter, que manifestem o Teu amor, que demonstrem a Tua bondade onde quer que estejamos. Agora, Pai amado, nós queremos interceder por outras pessoas. Começamos orando pelas nossas famílias. Senhor, Tu sabes das necessidades específicas de cada lar representado aqui. Há famílias que estão passando por crises financeiras severas, que não sabem como vão pagar as contas do mês. Nós suplicamos que Tu sejas o provedor sobrenatural, que abras fontes de renda que eles nem imaginam, que multipliques o pouco que eles têm. Oramos pelas famílias que estão vivendo conflitos constantes, onde a harmonia foi embora e só resta discussão e divisão. Pedimos que Tu tragas paz, que ensines cada membro da família a perdoar, a amar incondicionalmente, a ser paciente uns com os outros. Como está escrito em Colossenses 3:13, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Senhor, nós intercedemos pelos enfermos. Há pessoas aqui cujos corpos estão debilitados, que sentem dores constantes, que perderam a esperança de serem curadas. Mas nós suplicamos que Tu mostres que o Teu poder de cura não diminuiu. Pedimos que Tu visites cada leito de hospital, cada casa onde há alguém enfermo, cada pessoa que está sofrendo no corpo. Oramos especialmente por aqueles que estão lutando contra enfermidades graves, que receberam notícias devastadoras dos médicos. Senhor, Tu és maior que qualquer diagnóstico médico. Tu és aquele que pode reverter qualquer quadro clínico. Como está escrito em Jeremias 32:17. Ah, Senhor Deus, eis que Tu fizeste os céus e a terra com o Teu grande poder, e com o Teu braço estendido, não há nada que seja demasiadamente difícil para Ti. Pai, intercedemos por aqueles que estão presos em situações que os destroem por dentro. Há pessoas aqui que desenvolveram dependências que as controlam, que as fazem sentir vergonha e desesperança. Senhor, Tu és o Deus da libertação completa. Pedimos que Tu quebres toda a cadeia, que libertes todo cativo, que mostres que onde está o Espírito do Senhor aí há liberdade. Oramos também por aqueles que estão sofrendo emocionalmente, que acordam todos os dias com um peso no peito, que perderam a alegria de viver, que se sentem sozinhos mesmo estando rodeados de pessoas. Senhor, Tu és o consolador dos aflitos, o médico das almas feridas. Pedimos que Tu cures cada ferida emocional, que restaures a alegria, que mostre que há esperança mesmo na escuridão mais profunda. Senhor, intercedemos pela Tua igreja espalhada pelo mundo todo. Há igrejas que estão passando por perseguições severas, pastores que estão sendo presos por pregarem o Evangelho, cristãos que estão arriscando suas vidas para adorar o Teu nome. Pedimos que Tu sejas o escudo e a proteção deles, que fortaleças sua fé, que uses essas situações para expandir ainda mais o Teu reino. Oramos também pelas igrejas locais, pelos pastores e líderes que estão na linha de frente do ministério. Senhor, sabemos que eles enfrentam batalhas espirituais intensas, que muitas vezes se sentem sobrecarregados com as responsabilidades. Pedimos que Tu renoves as forças deles,
que os enchas com sabedoria divina, que proteja suas famílias, que use seus ministérios para transformar vidas. Pai, intercedemos por aqueles que ainda não te conhecem como Senhor e Salvador. Há pessoas na família de quem está ouvindo esta oração que ainda não entregaram suas vidas a Jesus. Há colegas de trabalho, vizinhos, amigos que ainda vivem nas trevas espirituais. Pedimos que tu prepares o coração deles, que use circunstâncias da vida para despertar a sede espiritual, que coloques pessoas certas no caminho deles para testemunhar do teu amor. Agora, Senhor, nós queremos aplicar esta verdade sobre o teu poder ilimitado de forma prática em nossas vidas diárias. Pedimos que quando acordarmos todas as manhãs, a primeira coisa que venha à nossa mente seja a lembrança de que servimos a um Deus todo-poderoso, que não há nada impossível para ti. Pai, quando formos enfrentar reuniões importantes no trabalho, entrevistas de emprego, conversas difíceis com familiares, exames médicos ou qualquer situação desafiadora, ajuda-nos a lembrar que não vamos sozinhos. Tu vais conosco, tu vais na nossa frente, preparando o caminho. Tu vais ao nosso lado nos fortalecendo. Senhor, pedimos que nos dês discernimento espiritual para reconhecer quando tu estás agindo em nossas circunstâncias. Muitas vezes tu moves montanhas na nossa vida e nós não percebemos porque estamos focados no que ainda não aconteceu. Ensina-nos a celebrar cada pequena vitória, cada porta que tu abres, cada provisão que tu envias. Pedimos que nos tornes pessoas que irradiam fé onde quer que estejamos, que quando as pessoas olharem para nós, vejam uma confiança inabalável em ti, mesmo diante das adversidades. Que possamos ser instrumentos de encorajamento para quem está desanimado, de esperança para quem perdeu a fé, de amor para quem se sente rejeitado. Senhor, há pessoas aqui que têm sonhos guardados no coração há anos, sonhos que parecem impossíveis de se realizar. Elas olham para a idade, para as circunstâncias, para os recursos limitados e pensam que já perderam a oportunidade. Mas nós suplicamos que tu lembres a elas que não existe muito tarde no teu cronograma. Tu és o Deus que fez Sara dar à luz aos 90 anos, que chamou Moisés para liderar aos 80 anos, que transformou Paulo de perseguidor em apóstolo. Pedimos que tu reavives os sonhos que estão adormecidos, que mostres estratégias sobrenaturais para alcançar os objetivos, que conectes pessoas e oportunidades de forma divina, como está escrito em Salmos 37:4. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Pai, para aqueles que estão empreendendo, que estão tentando construir um negócio, que estão investindo tempo e recursos em projetos, pedimos que tu sejas o sócio majoritário de cada empreendimento, que tu abençoes o trabalho das suas mãos, que multipliques os recursos, que traga clientes e parceiros no tempo certo, como prometeste em Deuteronômio 8:18. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires poder. Senhor, há estudantes aqui que estão se preparando para concursos vestibulares, provas importantes. Pedimos que tu sejas a sabedoria deles, que ilumine suas mentes durante os estudos, que traga tranquilidade no momento das provas, que faça com que se lembrem de tudo que estudaram, como prometeste em Tiago 1:5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Pedimos também, Pai, que nos ensines a ser gratos em todas as circunstâncias, que mesmo quando as coisas não saem como planejamos, possamos confiar que tu tens um plano melhor. Que possamos dizer como Abacuque 3:17-18, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Senhor, nós reconhecemos nossa total dependência de ti. Sem ti, nossos planos não prosperam, nossos esforços são vãos, nossa sabedoria é limitada. Mas contigo, não há montanha que não possa ser removida, não há mar que não possa ser atravessado, não há situação que não possa ser transformada. Nós nos entregamos completamente em tuas mãos.
Entregamos nossos medos, nossas ansiedades, nossos sonhos, nossos relacionamentos, nossa saúde, nossas finanças, nosso futuro. Tudo o que somos e tudo o que temos pertence a Ti. Pedimos que Tu sejas o Senhor absoluto de nossas vidas, que Tua vontade seja feita em nós e através de nós. Que possamos dizer com sinceridade: seja feita a Tua vontade e não a minha. Pai Celestial, nós Te agradecemos por esta oportunidade de estarmos em Tua presença através da oração. Obrigado por nos ouvir, por se importar com cada detalhe das nossas vidas, por estar sempre disposto a nos receber quando buscamos Tua face. Saímos desta oração com o coração renovado, com a fé fortalecida, com a certeza absoluta de que Tu és poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além do que pedimos ou pensamos. Não vamos mais olhar para as circunstâncias com os olhos naturais, mas vamos enxergar através dos olhos da fé, sabendo que Tu tens o controle de todas as coisas. Senhor, abençoa cada pessoa que participou desta oração. Que elas saiam daqui com uma expectativa sobrenatural no coração, crendo que Tu vais mover céus e terra para cumprir Tuas promessas na vida delas. Que possam testemunhar em breve dos milagres que Tu vais realizar. Pedimos que Tu guardes cada família, que protejas cada lar, que sejas o escudo ao redor de cada um. Que Tua paz, que excede todo o entendimento, guarde os corações e as mentes em Cristo Jesus. Derrama Tuas bênçãos abundantes sobre cada vida. Abençoa com saúde, com provisão, com relacionamentos saudáveis, com realização pessoal e profissional. Mas, acima de tudo, abençoa com uma intimidade cada vez maior contigo. Tudo isso pedimos e suplicamos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Queridos irmãos, se esta oração tocou o coração de vocês, se vocês sentiram o mover do Espírito Santo, deixem um amém bem grande aqui nos comentários. Eu quero ver a declaração de fé de cada um. E se Deus já começou a responder alguma oração de vocês, se vocês têm um testemunho de vitória para compartilhar, deixem aqui nos comentários também. Seus testemunhos vão encorajar outras pessoas que estão passando por situações similares. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, porque todos os dias nós temos uma palavra nova, uma oração poderosa para fortalecer a vida espiritual de vocês. Compartilhem este vídeo com aquela pessoa que vocês sabem que precisa ser lembrada do poder ilimitado de Deus. Às vezes, uma palavra de fé pode mudar completamente a perspectiva de alguém. Que Deus abençoe ricamente a vida de cada um de vocês. Até a próxima, com mais uma palavra que vai transformar o coração de vocês. Fiquem na paz do Senhor.